Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão Fibernamics Impulse at Home, repensar o futuro, todos juntos, a partir de casa. Hoje, o tema que nos traz cá para discutir hoje, basicamente, tem a ver com o engenho humano de empreender, de ter ideias, de ter um sonho e criar uma empresa. Pois, normalmente, os empresários é à conta do sonho que criam as suas organizações, em busca, no fundo, de um problema ou uma necessidade sentida na sociedade e depois de desenvolverem uma solução adequada, vão ao encontro dessa necessidade e vão ao encontro, dão resposta, criando soluções para essa necessidade buscada e sentida pelo mercado. O que é certo é que os tempos que correm não têm sido provavelmente de grande sonho, mas antes de um pesadelo para o mundo empresarial e para a nossa indústria. Ora, no meio desta caminhada, normalmente, um empresário pode contar com a ajuda de consultoras que funcionam quase como um barómetro meteorológico da economia, acabam por descortinar os sinais dos mercados e conseguem, de alguma forma, dar pistas para orientar os empresários nos seus processos de decisão. É esse o papel de consultoras, como a PricewaterhouseCoopers, mas a verdade é que há realidades difíceis de prever e o tempo que estamos a viver, desta Covid-19, será certamente uma delas. Ora, precisamente para discutirmos o que é que vai acontecer depois da indústria ter parado, das empresas terem ficado congeladas, vamos contar com a ajuda de uma especialista em olhar o mundo sob diferentes perspectivas, traduzindo com diferentes números que nos ajudam a tomar decisões de forma mais informada. Connosco hoje temos Sandy Costa, que é partner da PricewaterhouseCoopers Portugal. Sandy, seja bem-vinda. Não sei se o microfone já está ligado, Sandy. Agora sim. Desculpem, vicissitudes da tecnologia. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada, Hugo. Muito boa tarde, Sandy. Ora, como eu estava a dizer, vocês no fundo são, já há décadas, e além da Price, outras consultoras têm essa mesma função no fundo, olhar para a nossa realidade e tentar avaliar as tendências, ver padrões e antecipar situações mais ou menos imprevisíveis. Mas o cenário de uma pandemia certamente não é algo fácil de detectar no vosso varrimento meteorológico da economia, não é? Não, e é uma boa questão para começarmos, porque precisamente a apresentação começa com uma frase do Camus, do Albert Camus, que dizia que na história já houve tantas pandemias e guerras, e mesmo assim ambas apanham as pessoas desprevenidas, e portanto em 2014, se a memória não me falha, o Bill Gates publicou um vídeo em que falava deste potencial problema. A Netflix tem uma série que é o Pandemics, portanto, é verdade que andava por aí essa possibilidade, mas obviamente, quando ela acontece, apanha-nos a todos sem contarmos com isso, não é? Portanto, não é a primeira vez que temos uma pandemia, já tivemos no passado outras, e para já esta, esperemos que assim continue. Houve outras pandemias que foram mais letais, mas esta de facto tem características inéditas e pela primeira vez o mundo inteiro está em casa praticamente simultaneamente. Porque, como vemos aqui neste gráfico, é a evolução da pandemia e, portanto, a partir do momento em que é declarada a pandemia pela OMS, portanto, no dia 11 de março, vemos que aqui o crescimento é exponencial, mas vemos também que, e é isto que este gráfico mostra nas diferentes barras, que tem sido por vagas, e portanto, primeiro começou na Ásia, depois veio para a Europa e agora está nos Estados Unidos. Felizmente, parece estar a ser controlada e estamos a chegar ao Planalto, mas também estamos a chegar à conclusão que é uma coisa que não vai passar de um dia para o outro e, portanto, há de passar, mas há de demorar o seu tempo e havemos de nos habituar a uma nova realidade. Foi uma crise que nos apanhou a todos desprevenidos e que está a ter impactos de facto brutais na economia, que é a área onde eu trabalho, e que mexe no dia a dia toda a gente. Portanto, quando a gente olha para os indicadores financeiros e os gráficos que vos trazemos aqui hoje,
são os gráficos desde o início de março até 21 de abril, e, portanto, o que se vê é a tendência de queda em todos os indicadores, quer bolsistas, quer de produção industrial, ou, por exemplo, aqui o caso do petróleo, que esteve esta semana nas notícias, portanto, porque as pessoas tiveram que pagar para lhes armazenar petróleo, que era o impensável. Então, se recuarmos 10 anos, nunca ninguém imaginaria tal coisa. E de facto... Só fazer aqui um pequeno à parte, porque há bocado esqueci-me desse detalhe. Aliás, estava aqui a ver, a malta estava-se a queixar do áudio, mas à partida já está a funcionar. Mas só para dizer que o chat vai estar aberto ao longo desta sessão, por isso vocês vão ver que a apresentação é riquíssima, tem de facto muita informação útil que nos vai levar a olhar para as diferentes ordens de implicações desta realidade. E já agora fazer aqui uma pequena parte, que é, olhando para a evolução da pandemia e a rapidez com que isto também acontece, é óbvio que há uma questão que é a facilidade, o grau de infecção. O vírus é de facto muito contagioso, mas também importa não esquecer que vivemos num mundo global onde as pessoas circulam livremente e é essa a grande diferença, eventualmente, de cenários passados, de uma gripe espanhola. Ou seja, isto é único também porque é um vírus que nós não conhecíamos, que nos obriga a estar fechados, que nos obriga a tomar estas medidas, mas também porque ganha esta escala global muito rapidamente. Claro, portanto, e se quisermos voltar atrás, portanto, as outras pandemias que existiram em 2018 e 2020, para ir da Europa para a China, o tempo de viagem era completamente diferente do que havia e o número de viagens que existiam, também devido a esta duração, eram completamente diferentes, não é? Portanto, obviamente, e aliás, todos os dias nas televisões são bombardeados com aquelas comparações entre as viagens de avião há um ano, há um mês atrás, no período homólogo, e as viagens de avião hoje em dia, que reduziram drasticamente, e pronto. Esta redução drástica é uma das causas pelas quais agora o petróleo está tão mais barato, porque vemos a quantidade, não é obviamente o único, mas as pessoas não poderem estarem em lockdown, estarem confinadas em casa, não viajarem, quer carros pessoais, quer aviões, de facto... tem este impacto brutal, portanto, de se ter que pagar, portanto, não o Brent, mas o WTI, mas de se ter que pagar para o petróleo. Portanto, como Hugo, como disseste, Hugo, portanto, nós trouxemos aqui uma apresentação. Portanto, a PwC começou desde logo a fazer um survey aos CFOs portugueses, que faz também a nível mundial, mas em Portugal tivemos na linha da frente, e, portanto, procuramos trazer hoje dados relativos a Portugal, sobretudo com base neste inquérito efetuado pela PwC e também os dados do Banco de Portugal. Portanto, na PwC trabalhámos uma equipa, eu tenho a sorte de ter o João, Rui e o Zé Pedro, que me ajudaram a pôr aqui uma apresentação que eu acho que está muito boa e que também não conseguirei falar de todos os dados, mas quisemos colocar os dados para depois quem puder ter acesso aos dados poder vê-los com calma e analisar com calma, porque há de facto aqui algumas tendências muito, pronto, que nos dão que pensar e que nos podem ajudar a planear melhor o futuro, porque os dados também são um novo petróleo, não é? Portanto, nesta altura ainda mais, de facto. Portanto, para além desta questão dos dados económicos e da questão de eu vos estar a dizer de que isto tem um impacto global na economia mundial, Portugal obviamente não foge à tendência, portanto nós estávamos felizmente a crescer em termos de PIB e a melhorar a nossa dívida, não é? Íamos ter pela primeira vez um excedente e o Banco de Portugal, e estas tendências estão a mudar com uma base semanal, já prevê uma recessão de pelo menos 4%. E pronto, pode ir até aos 6%, e isto eram os dados há 15 dias e que provavelmente daqui a 15 dias serão diferentes. E é uma novidade para todos, porque lá está, é uma pandemia que já existiu, mas que tem características diferentes de todas as anteriores, todas elas têm coisas diferentes. E aquilo que nós vemos, e por exemplo na evolução dos dados do CFO Survey, de que vos falava há pouco, é que as pessoas estão a adaptar. Portanto, a pandemia apareceu, a primeira coisa, portanto, a economia, nós vínhamos de um ciclo longo de crescimento, felizmente, portanto, sabia-se ou temia-se que a economia pudesse arrefecer, estava-se à espera de o que é que iria fazer a bolha arrebentar, entre aspas. Mas nada esperava que fosse uma congelação imediata, não é?
Exatamente, portanto, temia-se que houvesse um abrandamento da economia, nunca se imaginava que seria uma travagem a fundo, a 2 pés e repentina e causada por um agente invisível chamado coronavírus, não é? Portanto, logo que a pandemia apareceu na cabeça de toda a gente, apareceu o espectro da recessão global, mas, por exemplo, enquanto nos primeiros dias as pessoas estiveram mais focadas no impacto financeiro imediato, aquilo que vimos no nosso inquérito foi que agora a preocupação é quais vão ser os impactos desta crise na alteração dos padrões de consumo, na redução da confiança dos consumidores e, portanto, e como vamos ver, o que estamos a assistir é que no início, se calhar, achávamos que a crise ia durar um mês e havia risco de contágio e depois passava. A realidade hoje em dia parece ser diferente, portanto, já nos estão a preparar e ainda antes da conferência falávamos que acho que foi hoje ou ontem que da Direção-Geral de Saúde disseram-se casamentos, sim senhora, este ano sim, mas festa só para o ano e, portanto, já nos estão a atirar para 2021 para um regresso à normalidade. E depois, eventualmente, tudo aquilo que esta crise que nos fez parar abruptamente nos vai levar a mudar no futuro. E, portanto, estamos todos a adaptar-nos quase dia a dia. Portanto, o que é que em Portugal os CFOs têm feito? Portanto, numa primeira fase, toda a gente procurou conter custos, porque de repente com a economia temos que todos encontrar formas de manter a liquidez. E portanto, e daí a vaga de fábricas que ficaram sem procura, como vamos ver, e que tiveram que fazer, por exemplo, layoffs, ou que tiveram que trabalhar parcialmente, adiar tudo aquilo que eram investimentos de mais longo prazo e que podiam ser adiados, portanto, algumas tomadas de decisões que impliquem gastos e que estão a ser deixadas para trás, e rever as opções estratégicas e rever muito também aquilo que é o dia-a-dia e o que estava planeado. Portanto, e estamos a ver que portanto, os gráficos mostram vermelho os últimos dados e há uma alteração face àqueles que eram os dados de 15 dias antes, portanto, esta crise está-nos todos a pôr em alvoroço. Como eu vos dizia há bocadinho, por exemplo, uma das evoluções que se viu é que no início os CFOs achavam que a crise ia passar rapidamente e agora o número de pessoas que acham que isto vai demorar mais de um ano, e como o exemplo dos casamentos, é muito maior. Portanto, estamos a ver que esta crise vai ter um efeito mais prolongado do que aquilo que podia ser expectável inicialmente. Sendo hoje o nosso tema a indústria, que impactos é que isto está a ter na indústria? Portanto, o primeiro gráfico que estamos aqui a ver mostra-nos qual foi o número de empresas que sofreram uma redução do seu volume de negócios. E todas elas, infelizmente, tanto qualquer que seja o setor, sofreram, portanto, mais de 70% das empresas sofreram redução do volume de negócios. Claro que o alojamento e restauração está à cabeça, porque, como nós sabemos, tudo o que é hotel e restaurantes ficou fechado, portanto, temos agora só apenas alguns takeaways que ainda funcionam. E na indústria, que é o tema de que vamos falar hoje, felizmente, apesar de obviamente não ser o setor que estava a ter os maiores crescimentos, mas é o setor mais resiliente e, portanto, tem resistido melhor. Ainda assim, como vemos no gráfico da direita, 72% das empresas estão a sofrer as consequências da pandemia. E isto é sobretudo porquê? Porque apesar da maior parte delas estar ainda em funcionamento, e nós estamos a ver aqui que 86% das empresas em Portugal ainda estão a funcionar, portanto só 13% é que estão em medidas de layoff, felizmente, mas muitas delas, todas as empresas sofrem com ausências de encomendas, porque os seus mercados parou, e por exemplo estou-me a lembrar da indústria têxtil, porque quando as lojas, os centros comerciais fecham e as lojas deixam de vender, obviamente tudo o que é fileira têxtil, de produção de têxtil, tem que suspender a atividade, não é? Sobretudo quando hoje em dia estamos sobretudo na área do fast moving consumer goods, que tem coleções muito rápidas, portanto, obviamente o impacto para a indústria atrás é imediato. Mas aí talvez podemos introduzir aqui também talvez um sinal de esperança, porque há muitas empresas que estão a conseguir adaptar-se e a mudar linhas de produção, seja para mudanças circunstanciais, fabricação de viseiras, mas mesmo no território das máscaras de proteção. Li há pouco uma notícia do jornal Têxtil que dava conta que a indústria têxtil portuguesa teria capacidade para fabricar máscaras para todo o território europeu, capaz de
em quantidade suficiente provavelmente para a globalidade do mercado da União Europeia. Sim, portanto, como vamos ver, portanto, felizmente Portugal, nos últimos anos, teve um setor têxtil que se conseguiu reinventar e conseguiu subir na cadeia de valor, inclusive, nesta área da Fiber Dynamics, com fibras inteligentes e antibacterianas e que podem dar para várias lavagens, e vemos muitas empresas que se estão a reconverter. Ontem também havia uma peça num canal de televisão sobre isso mesmo, sobre empresas têxteis que estavam a produzir máscaras, porque, portanto, as máscaras até aqui estavam muito confinadas à utilização hospitalar e, portanto, eram máscaras muito de uso único. E, portanto, agora todos nós vamos passar a ter de usar máscaras e várias vezes e várias máscaras e, portanto, a procura de máscara vai disparar. E sim, Portugal nesse aspecto está bem posicionado para poder responder a essa procura que agora surgiu, e aí nós tínhamos um cliente que brincava, que dizia: nas fábricas da Alemanha, para além de haver um extintor, devia haver uma caixinha com um português a dizer quebrar em caso de necessidade, porque nós portugueses temos o nosso desenrascanço que nos é próprio, e portanto espero que nesta altura se veja. E há fábricas, estávamos, por exemplo, outra fileira, para além da fileira têxtil, a própria fileira automóvel, que também parou, e nós em Portugal temos também indústria têxtil ligada ao automóvel, e essas fábricas hoje em dia estão-se a preparar para reabrir, na preparação de máscaras, muitos para donativos nas áreas circundantes, para os próprios colaboradores. E sim, como nós temos uma citação mais à frente, o CFO de uma dessas empresas dizia: ainda não sei qual vai ser a minha estratégia de mercado, qual vai ser o meu canal de distribuição, mas eu vou começar a ter a produção para a próxima semana e depois hei de conseguir, porque a procura existe. A todos os títulos é notável, não é? Porque a capacidade de olhar para uma linha produtiva e reorganizá-la num tempo recorde não é tarefa fácil. Não, e está claramente, mas é esta tal, e é um dos takeaway que nós no final vamos dizer, é esta capacidade de reinvenção, de que já falava imenso, porque obviamente esta pandemia agora obriga-nos a uma reflexão, impõe-nos uma reflexão, mas a indústria 4.0, o mundo VUCA já existia, e portanto esta pandemia veio-nos demonstrar, veio-nos obrigar a rapidamente mudarmos-nos e adaptarmos. E pronto, e em Portugal, felizmente, temos setores que têm sido muito capazes de fazer isso bem e rapidamente, porque a resposta do mercado tem que ser imediata, não temos tempo para nos queixar, temos que agir já. Portanto, dar-vos exemplo, todas as crises têm as suas oportunidades. Portanto, aqui trouxemos alguns exemplos dos setores que estão a ser mais afetados. Por exemplo, setor da metalurgia e metalomecânica. Estávamos agora a falar da questão automóvel. A fileira automóvel foi também das primeiras que parou. E, portanto, daí este impacto na metalurgia metalomecânica. Mas depois há sempre oportunidades. Nós, por exemplo, tínhamos um cliente que, apesar de um dos clientes principais dele ter parado, o que aconteceu foi que os principais concorrentes, sendo Itália e Espanha, que foram países, infelizmente, muito afetados pela crise, tiveram as indústrias que tiveram que parar e, portanto, eles, de repente, começaram a servir a Europa do Norte, que não eram clientes deles por causa de questões logísticas, sobretudo, ou até histórias caricatas eles contaram-nos, um desses clientes que nos contava que para fazer os hospitais de campanha em Madrid, as camas dos hospitais de campanha são feitas com tubos em ferro e as empresas em Espanha estavam fechadas e, portanto, vieram-se abastecer em Portugal para fazer os hospitais de campanha. Portanto, às vezes, as crises, obviamente, também geram oportunidades e é preciso ter esta capacidade de nos adaptarmos. Sandy, há aqui um contributo de uma nossa espectadora muito recorrente, muito atenta, a Diana Oliveira, que diz, precisamente vem ao encontro disto. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Esta frase tem corrido as redes. Levará este fator de criatividade à sobrevivência de empresas que, à partida, pensaríamos que iriam fechar e ao fecho de outras que pareciam ser grandes? Claro, e portanto era uma tendência que já se vinha a notar na economia cada vez mais, portanto, desde Darwin, que já sabemos que é aquele que melhor se adapta ao mundo, que sobrevive. E quer dizer, se pensarmos, pronto, se calhar já começa a ficar com alguma experiência, mas há 15 anos atrás, talvez a Nokia, toda a gente tinha um Nokia nas mãos, como telemóvel, e eles didn't see it coming com os smartphones e de repente perderam, não é? Portanto... É um exemplo paradigmático e inspirador pelo mau sentido, porque de facto
Não dá para acreditar como é que uma marca tão poderosa nos anos 90 não conseguiu subsistir, como por exemplo uma General Electric, entre outras grandes, Johnson & Johnson, grandes corporações, mas lá está, a Kodak também não resistiu. Quando há uma grande mudança de paradigma tecnológico, é um risco imenso que se corre. Portanto, ou temos capacidade de nos adaptar, e é verdade que às vezes as grandes empresas, portanto, instaladas, incumbentes, com estruturas pesadas, têm maior dificuldade, mas claramente aquilo que se tem visto a todos os níveis, quer das próprias pessoas, quer das empresas, é que enquanto, se calhar há 100 anos, uma empresa na China sabia que durante 100 anos se ia especializar num determinado setor, hoje em dia elas têm que ter esta capacidade de se reinventar e de rever aquilo, portanto, de se adaptar àquilo que é o mercado e aquilo que os clientes querem. Não é? Portanto, uma Blockbuster também não soube adaptar. Aliás, graças a Deus que esta crise aconteceu agora. Portanto, acontecendo agora, estamos melhor preparados do que nunca estivemos, não é? Portanto, há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás. E temos muito pouco nos entreter. Exato, teríamos que sair de casa, porque não era possível, e hoje em dia, com todos os streamings, conseguimos ficar em casa e ver. Sandy, isto era nestas sessões do Fibernamics at Home, acaba por ser assim, nós arrancamos e as conversas vão evoluir como umas cerejas, e a verdade é que aqui a sessão de perguntas e respostas começa a ficar bastante animada. O João Bessa faz agora aqui uma questão também incisiva, que vai ao encontro do que estamos a dizer. No seio do contexto atual, haverá possivelmente indústrias e modelos de negócio que possam desaparecer completamente? Eu diria que os modelos de negócio desaparecer completamente, lá está. Eles têm que se adaptar, não é? Porque depois há coisas que são que às vezes as crises mudam. Deixem-me dar-vos 2 exemplos de que me estou a lembrar. Por exemplo, falava com um cliente que está na área dos plásticos e que tinha alguma ameaça, sobretudo, portanto, ele felizmente estava mais na área dos plásticos alimentares porque se tinha adaptado, porque ele inicialmente fazia muito aqueles plásticos de single-use plastics, estava a desaparecer por questões ambientais, não é? De repente tivemos um boom de oferta, porque no momento em que falharam luvas, por exemplo, em todo lado, o que é que as pessoas utilizavam como luvas? Era aqueles sacos plásticos que normalmente utilizamos para a fruta, não é? E que esses são os single-use plastic e que de repente dizíamos, não, isto vai desaparecer, nunca mais ninguém quer estes plásticos e que se calhar agora há novas necessidades para isto. Portanto, claro, continuamos com a preocupação ambiental e que se calhar vai sair reforçada, mas há alterações. A questão das mercearias de bairro, que infelizmente também estavam a desaparecer. E cada vez, e alguma da tendência que tem visto, portanto, houve claramente, por exemplo, uma alteração de consumo. Eu por exemplo, já fazia compras online há alguns anos. E estava habituada a fazer compras online numa noite e a receber o produto no dia seguinte. E de repente vou ao site e já só consigo compras para dali uma semana, não é? Porque toda a gente precisa comprar online. Será que aqui a mudança de paradigma será a alteração da forma do funcionamento da grande distribuição? Em vez de estarmos... Aliás, e aí o comércio local pode vir a ter um papel importante. Amanhã, na sessão da manhã que vamos ter com o responsável do e-commerce do CTT, vamos perceber como é que o e-commerce pode salvar empresas, mas no meio desta estratégia, se cada pequena mercearia for incluída numa rede tipo Colmeia, é muito mais fácil uma rede colmeia disponibilizar os produtos para utilizadores e clientes únicos do que de haver apenas um servidor central, como o continente de Vila Nova de Gaia, que tem que distribuir compras online por todo o Grande Porto. Certo. E para além de que, se calhar, as pessoas, nesta altura, preferem dizer vou a uma mercearia pequena, onde naturalmente já só cabe 1 ou 2 pessoas e consigo ajudar, portanto, eu vejo a pessoa que estou a ajudar ao fazer as minhas compras, do que ir a uma grande superfície, onde estão mais pessoas, onde o risco de contaminação pode ser maior e em que também não há uma relação tão próxima com, que nos perdoa a família Azevedo, mas quer dizer, a SONAI é uma entidade abstrata face à senhora da mercearia, não é? Mas isto lá está, estamos na geração Uber, em que basicamente a senhora da mercearia pode passar a vender e ter um exército de motociclistas a distribuir o seu produto. Só mais aqui, isto como eu lhe disse, Sandy, isto está a aquecer. Um comentário que vem do Brasil, ontem, que é o nosso participante António Ricardo Pimentel de Oliveira, tem estado também muito presente nestas sessões. Ontem aqui no Brasil...
Sandy, pois, está a falar para si, foi anunciado o embrião de um novo programa, o Pro Brasil. Anda a ser detalhado. Há aparentemente nas suas intenções forte viés no foco da infraestrutura e indústria, o que acarretará retomada de investimentos. Como se tende a perceber aí na Europa e em Portugal, no contexto pós-pandemia, o Brasil e o Mercosul como possíveis interessantes alternativamente à China. Isto, a pergunta vem dele, mas já agora partilhar aqui uma notificação, provavelmente muitos de vocês já receberam, politicamente o Brasil também está numa situação um bocado instável, porque o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, acabou de se demitir do governo. Por isso também aqui, as cenas dos próximos capítulos desta novela são imperdíveis. Sandy, um comentário a esta questão. Isso vai de encontro, se calhar, então vou saltar aqui na apresentação, depois se for necessário voltarmos atrás, de o que vai acontecer, quais são os potenciais impactos e como nos preparar para esta crise. E esta crise, o que nós trouxemos aqui é que há 6 áreas em que nós temos que nos adaptar e preparar e que vai ter impactos. E um deles, ligado então à pergunta do António, é a questão da cadeia de abastecimento. Okay? Porque não deixa de ser caricato. Portanto, a epidemia começou na China, a China foi para lockdown e de repente quando a epidemia vem para a Europa fica aflita porque precisa de EPIs, portanto, de materiais de proteção individual e de ventiladores da China, que é quase um contrassenso. Então, Mas a fábrica do mundo estava fechada. A fábrica do mundo estava fechada. Portanto, esta questão de que impacto é que isto vai ter na cadeia de abastecimento é uma das tendências que poderá ter um impacto de mais longo prazo, porque o mundo, como falávamos há um bocadinho, está todo ligado e, portanto, estávamos a concentrar, víamos muitas empresas que tinham apenas um preferred bid, sourcing, e se calhar na China ou noutro canto do mundo, e agora esta crise se calhar faz-nos pensar que temos que repensar estas nossas cadeias de abastecimento. Aliás, em termos mundiais há 3 grandes cadeias de abastecimento, uma com assento nos Estados Unidos, outra assente na China e outra assente na Alemanha. E aquilo que tínhamos visto ao longo dos anos é que a importância da China tem vindo a aumentar e, portanto, hoje em dia, sim, ela é considerada a fábrica do mundo. E, se calhar, não em termos de dizer orgulhosamente só e ter cuidado com os nacionalismos, mas dizer, pelo menos estes 3 grandes polos de cadeias de abastecimento têm que ter alguma autossuficiência precisamente para conter riscos semelhantes, quer dizer, como foi aqui há uns anos o vulcão, que afetou só mais o hemisfério norte, mas quando houve o vulcão é que de repente as pessoas também ninguém podia voar durante não sei quantos dias. Portanto, sistematicamente temos sido confrontados com alguns destes problemas que, não pondo em causa a globalização, tem que se calhar nos fazer pensar nos seus limites. Claro que isto nunca é um mundo perfeito. Aqui a grande questão, e uma das coisas boas, entre aspas, desta pandemia, é que as decisões são obviamente tomadas pelas empresas, mas são tomadas por cada um de nós enquanto consumidor. Portanto, eu tenho que ter consciência que quando vou ao supermercado e escolho o produto A em detrimento do produto B, porque o produto A é 5 euros mais barato, posso estar a pôr em causa, caso estas alterações da cadeia de abastecimento, ou de qualidade, não é? E, portanto, temos que ter consciência que, se calhar, esta questão da segurança tem algum custo associado. Mas, claramente... Sandy, é curioso que o Carlos Neves, outro participante muito assíduo e participante, com sugestões e perguntas e comentários, ele diz o seguinte: há 20 anos, e vem neste seguimento, que é repensarmos, no fundo, também a cartografia da globalização. Há 20 anos não haveria uma crise pandémica com essas proporções. E aqui talvez a diferença também seja a facilidade das viagens. Esta crise é consequência do modelo de globalização, o qual tem vindo a acelerar a cada ano. Quais os novos princípios do modelo da globalização pós-Covid? Além do que já falámos, o que é que ainda se poderá acrescentar? Eu acho, e estávamos num momento político, e estivemos a falar do Brasil, portanto, num momento político em que os nacionalismos, e quando vemos o Trump que está sempre a dizer America First,
que nos podem assustar um bocadinho, não é? O dentro da Europa, a Europa, eu, por exemplo, tenho um filho de 8 anos a quem foi muito difícil explicar, mas porquê que a Europa, porquê que há estas diferenças, porquê que os holandeses não gostam de nós, mãe? Quer dizer, tu não disseste que a nível mundial a Europa, nós somos mais pequenos que os Estados Unidos, não é? Nós, a Europa, todos juntos, pronto. Portanto, temos que ter, eu acho que vai ter impactos de dizer, ok, portanto, vai haver algum, se calhar, recentrar e não fazer o outsourcing de tudo na Ásia ou noutros países apenas para aproveitar vantagens de custos. No entanto, também não podemos cair no erro oposto de dizer, obviamente, o Trump a dizer America first, porque a América é autossuficiente, o resto dos países do mundo não, mas também não há, acho que o retrocesso é impossível. E há outra questão também muito curiosa, que também já foi dita várias vezes nestas sessões, que é até que ponto as pessoas estão disponíveis para pagar o dobro ou o triplo por quanto custam estes equipamentos. Claro, e isso aí é uma consciência, portanto... Sim, conclua, Sandy. Não, é uma consciência que todos nós temos que ter por exemplo, ligando à força de trabalho. Portanto, a vantagem, ou não é uma vantagem, mas a questão desta pandemia é que está a afetar toda a gente ao mesmo tempo e está nas notícias, portanto, ninguém pode dizer que não sabe do que é que se trata. E, portanto, a vantagem disto é que as pessoas têm a possibilidade de ficar aware. Por exemplo, e para passar a falar da força de trabalho, nós tivemos um cliente nosso que nos dizia que foram as pessoas do chão de fábrica, portanto uma empresa industrial daqui da Zona Norte, na área têxtil, foram as próprias pessoas do chão de fábrica que quando se aperceberam que as encomendas estavam a reduzir porque a procura tinha parado, foram elas as primeiras pessoas a dizer, olha, se calhar então nós vamos agora 15 dias de férias para ver o que é que acontece nestes 15 dias e a seguir retomamos. Portanto, as pessoas estão mais conscientes e toda a gente está a ser afetada. Mas o que acabou de dizer, o que eu gosto de dizer vem precisamente ao encontro de uma questão que aqui está a ser colocada, que é, será que esses 15 dias... Não estou a ver. Esses 15 dias... Não está aqui, é uma pergunta que veio pelo Facebook. Porque esses 15 dias serão a duração suficiente e sensata? Parece que não, porque a questão é basicamente esta. Não é uma pergunta anónima. Com a situação precária atual de muitas empresas, a resposta deve ser rápida ou devemos aguardar porque não sabemos o que vai acontecer nas próximas semanas? As pessoas podem ir de férias, mas provavelmente pode ser um auto de fé em vão, não é? Ou seja, regressarem de férias e continua tudo igual. Exatamente. Deixem-me mostrar-vos 2 gráficos que há bocado saltei, que é no âmbito do inquérito feito pela PwC sobre qual é a liquidez que as empresas têm para aguentar esta crise. E felizmente vemos que as empresas ainda têm alguma liquidez, porque pronto, a liquidez para as empresas é o ar que elas respiram, e como nós infelizmente vimos, os portugueses têm bem presente na crise de 2011, a falta de liquidez de facto é uma causa de morte das empresas, e pronto, mas nesta crise as empresas, como vimos de um ciclo felizmente de crescimento, têm mais alguma folga de liquidez. Mas vemos que, mesmo assim, só 28 das empresas é que dizem que têm capacidade para aguentar esta crise mais de que 6 meses, não é? Ora, nós aqui atrás tínhamos dito que o tempo que nós julgamos que esta crise vai durar é superior, em muitos casos, a estes 6 meses. Portanto, tem que haver, e daí ser já agora notícia, portanto, eu já julgo que já mais de uma semana e meia, que as notícias de abertura do telejornal deixaram de ser os números do dia, mas passaram a ser quando é que a gente espera que a economia comece a reabrir. Portanto, e daí, voltando àquilo que estávamos a dizer de quais são as medidas que nós temos que fazer, é termos essa capacidade de nos adaptar, porque neste momento ninguém sabe, portanto, tudo aquilo que podemos fazer de indicadores ou de estimativas são previsões que podem falhar. Portanto, Singapura abriu, está a ter uma nova vaga, já estou a ponderar se não irão fechar de novo e confinar de novo as pessoas. Sandy, depois há outra questão também importante, que é grande parte dentro desta incerteza, desde as medidas de casamentos só podem ser este ano, mas festa para o ano, mesmo no mundo dos transportes, por exemplo, os transportes públicos vão ter necessariamente que mudar. Para já fala-se das máscaras, mas fala-se também de uma diminuição do número máximo de pessoas transportadas. Na aviação, fala-se que será necessário
haver pelo menos um assento entre passageiros. A Ryanair recusa-se a voar nessas condições. E imagino, por exemplo, que é ir ao cinema e não ter ninguém à minha volta na fila da frente, à minha frente e ao lado esquerdo e direito, a mesma coisa ao meu lado e atrás de nós. Ou seja, provavelmente muitos negócios poderão não ser viáveis com o tipo de restrições que vão ter naturalmente por causa do controle da pandemia. Claro, e daí a questão de nos reinventarmos. E há bocado, antes do início da conferência, estávamos a falar do exemplo, por exemplo, da questão do verão e das praias. Portanto, a partir do momento em que dizem vamos poder ir à praia, mas vai haver lotações nas praias, eu pelo menos que tenho 2 filhos pequenos e a tralha que tem que se levar é uma quantidade enorme, se eu tiver que ir para a praia e correr o risco de chegar lá e não poder entrar porque já não tenho cota, posso não ir, não é? Mas, entretanto, já há, pelos vistos, apps que estão a ser criadas de, ok, eu tiro a senha pelo telemóvel e tenho a garantia de posso ou não entrar na praia. Portanto, eu acho, e esta é uma vantagem, lá está, de estarmos melhor preparados hoje do que aquilo que nunca tivemos, era como o mundo VUCA já existia, com uma capacidade de resposta é muito superior hoje em dia, vão claramente ter que existir muitas alterações. E as empresas têm que ter esta capacidade de poder aproveitar estas alterações. E daí que no top of the mind dos CFOs e dos CEOs agora esteja a questão de qual é que vai ser o nível de confiança dos consumidores, porque de restauração eu posso tentar implementar grandes medidas para que haja o máximo de segurança, mas se as pessoas não saírem de casa para tentar ir aos restaurantes, vou ter um problema, não é? E não é só o nível de confiança, como nós falávamos há pouco, Sandy, embora esta fosse uma pergunta que eu estava a tentar reservar para o final, é o que é que mudou no mindset dos consumidores? Porque todos nós ficámos com muito tempo livre, quer dizer, alguns nem tanto, a trabalhar que nem malucos, e a trabalhar mais ainda do que trabalharíamos em condições normais, mas, em boa verdade, todos nós acabamos por pensar numa coisa: a família é o mais essencial nas nossas vidas, estamos longe dela, estamos longe dos nossos, e este exercício faz-nos pensar, é um exercício de pensar no que é mais importante, não é? E isto provavelmente, e mesmo a questão do impacto ambiental das nossas opções, naturalmente o consumidor nunca mais vai ser o mesmo. Certo, eu acho que isso ainda está um bocado, deixem-me só, para também correr os dados da apresentação, esta pandemia, e agora com o passar das semanas, às vezes vamos nos esquecendo, mas, por exemplo, nestes primeiros quase um mês de impacto da pandemia em território nacional, a questão das faltas por motivo de saúde ou por assistência aos filhos, porque com o fecho das escolas os pais tiveram que ir para casa para tomar conta das crianças, é o principal motivo pela qual nós tivemos redução de pessoal da indústria, o que limita a capacidade de produção da indústria, ok? E, portanto, nunca esquecer que, de facto, há um risco, porque ao longo do tempo acabamos por esquecer, há um risco muito forte desta pandemia para a saúde pública e que, de facto, portanto, nós enquanto estamos bem, estamos saturados de estar em casa, se de repente algum familiar nosso ficar ligado a um ventilador, vamos repensar isto. Portanto, nunca esquecer qual é que é a alternativa. Portanto, como dizemos em economia, qual é que é o custo de oportunidade, e é um custo de oportunidade que é de facto pesado, e portanto daí que, apesar de já não ser notícia de abertura, o número de mortes por quais detrás está uma família dizimada é relevante e tem um impacto sério. Os hábitos de consumo, acho que ainda ninguém sabe o que é que eles vão passar a ser. Vai depender muito também de como é que conseguiríamos controlar esta economia e se, à medida que formos retomando, e daí que todas as entidades públicas apelem à sensatez e ao cuidado de não ser facilitar, de dizer, nós vamos ter sempre estas medidas de distanciamento social, porque de facto o vírus é muito contagioso e, portanto, se conseguirmos criar um novo normal, que seja ir ao cinema e ter uma cadeira vazia ou duas até à próxima pessoa, se calhar conseguiríamos ter de novo ir para a sala de cinemas e ter algum gozo. Mas acho que, pronto, ainda nada está definido e, como eu dizia, quer em termos das cadeias de abastecimento, vai depender também daquilo que cada um de nós puder fazer. Agora, o que é que as empresas podem fazer, por exemplo, para se preparar? E é um dos tópicos que também tínhamos aqui. E era, portanto,
já falámos da cadeia de abastecimento e da força de trabalho, que é a questão da comunicação, de se manter, portanto, é muito importante, por exemplo, as empresas continuarem próximas dos seus clientes. Cancelar todas as campanhas publicitárias, e aqui falo em a causa própria, não é de toda a melhor opção. Não, se calhar, e há muitas campanhas publicitárias, depois há aqui gostos pessoais, não é? Mas as campanhas publicitárias do McDonald's com os M's a afastar, ou da Aldi também com os círculos a afastar, ou eu pessoalmente achei imensa piada a uma campanha publicitária em que liam o trecho dos Lusíadas sobre o Adamastor e de sermos leme. Portanto, lá está, são campanhas que se calhar mudaram um bocadinho de objetivo, não é? Portanto, e se calhar as melhores campanhas publicitárias que vemos neste momento não são aquelas que têm o intuito de forçar a venda, digamos assim, mas que reforçam a proximidade aos consumidores, porque quando nós dizemos... marca. Sim, e da capacidade de, se nós nos mantivermos perto dos nossos clientes e continuarmos a falar, ok, o meu cliente não me está a comprar por uma razão qualquer, porque ficou sem procura. Mas se eu continuar a falar com ele e se eu perceber as dores deles, se calhar em conjunto vamos chegar à conclusão de o que é que eu posso fazer para nos ajudarmos mutuamente. E isso é muito importante e temos que estar a ouvir, continuar a ouvir o mercado. Portanto, as empresas têm que continuar a ouvir o mercado, e quando há bocado falávamos das empresas têxteis que perceberam que o mercado que estava agora a precisar e que vai precisar é de um número avassalador de máscaras, e portanto é isto que vamos responder agora, porque se calhar não vou precisar de comprar o modelo mais recente de fato, portanto, mas temos que estar cientes e perto do mercado para ouvi-los. E continuar a comunicar, portanto, pegando no exemplo do marketing, continuar a comunicar com os nossos colaboradores e com todos os nossos stakeholders. Também aqui relembrar que é muito importante, e estávamos a falar do reforço da marca, é muito importante que nós temos que, portanto, eu não gosto muito de utilizar a expressão da guerra, mas é um bocadinho uma guerra que nos une e que nos motiva a todos. Não podemos também deixar de pensar que isto é um momento no tempo excepcional, mas que vai passar, e, portanto, manter-nos sempre fiel ao nosso propósito e pensar que havemos de ultrapassar isto, e, portanto, também não tomar medidas imediatas que possam pôr em causa o futuro, porque apesar de, sendo economista, quem dizia que no futuro estamos todos mortos, mas queremos durar algum tempo, e, portanto, as marcas têm que estar perto dos seus consumidores, dos seus clientes e de todos os seus stakeholders. Aliás, é uma das coisas que também se vê na cadeia de abastecimento, é que, por exemplo, há algumas fileiras, e há bocadinho estávamos a falar da fileira automóvel, em que o que se via é que, por exemplo, estava muito estratificado. Por exemplo, o fabricante automóvel tem um fornecedor tier 1 e depois calhar não falava tanto com os fornecedores desse fornecedor, não é? Por aí abaixo. E hoje em dia estamos a ver que em algumas fileiras torna-se mais um cluster, porque se calhar eu sei que aquele meu fornecedor, que não sendo um fornecedor mais relevante, acaba por ser um fornecedor crítico, e se ele falhar, toda a minha cadeia de produção vai falhar, e, portanto, eu vou querer ajudá-lo para garantir a minha sobrevivência, não é? Sandy, agora há aqui duas questões importantes que acabam por vir aqui ter no raciocínio que estávamos a ter nesta conversa. O João Bessa, e voltando a falar nesta lógica do mundo como fábrica, e nesta reorientação deste mundo globalizado, ele diz o seguinte: fala das reais oportunidades na deslocalização tão grande da dependência de matérias-primas de produtos provenientes do continente asiático, e ele pergunta: que áreas podem realmente vir a ganhar com isso, com essa deslocalização? É preciso saber aproveitar. A Ásia também está a ser os seus problemas. Por exemplo, eu li um artigo agora recentemente que a Ásia está a começar a retomar, mas a Ásia, em termos de matérias-primas, vai buscar muita matéria-prima à África e à América do Sul, que são os países que estão a entrar nesta fase do confinamento, não é? Como nós vimos naquele primeiro slide de evolução da pandemia, e, portanto, isto está a causar também alguns constrangimentos e alguma volatilidade no preço das matérias-primas. Portanto, o facto do mundo ser uma fábrica única e oleada, quando um dos motores para, depois, para que tudo o resto volte a ficar oleado, tem alguns custos.
Portanto, pode nos permitir relocalizar, como eu dizia há bocadinho, alguma da indústria para dizer nós temos que ter dentro dos grandes blocos estratégicos e, portanto, pensar sobretudo em termos da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia, trazer algumas competências para o mundo estar dependente de uma única fábrica. Claro que, como também já dissemos, temos que ter a garantia de que os consumidores têm essa percepção e portanto, aderem aos portugueses e há bocado o António falava da questão do Brasil, também se via nas redes sociais uma campanha de por Portugal, não é? Portanto, as pessoas tentarem pensar que se calhar comprar local pode ser ligeiramente mais caro, mas tem outras vantagens. Além de que mesmo no caso do turismo, há a campanha do Don't Cancel, Postpone, e além do vá para fora, cá dentro, este ano mais que nunca, o que provavelmente parece é que este ano mesmo as férias cá dentro estarão muito condicionadas por causa da questão das praias terem acesso condicionado. Mas agora aqui uma outra pergunta que também já chegou aqui há pouco, e esta vem do Facebook, e fala concretamente das linhas abertas, de apoio financeiro abertas pelo Governo. Na sua opinião, são as mais acertadas e são suficientes? Bem, suficientes nunca são, e hoje vai haver um Conselho Europeu onde esperamos que aquilo que está previsto seja repassado. No entanto, e como nós há bocadinho falávamos da questão da liquidez, a liquidez é fundamental. E de facto o governo português colocou à disposição das empresas algumas linhas que eu espero que elas estejam a aproveitar, nomeadamente, portanto, na questão do layoff, o Estado suporta 1/3 da remuneração dos colaboradores, não é? Claro que houve outros Estados-membros da União Europeia em que essa percentagem é muito superior, mas pronto, não podemos esquecer que Portugal, infelizmente, é um país... em termos, estamos no bloco do primeiro mundo, mas dentro do bloco do primeiro mundo somos um país pobre e, portanto, não temos tanta capacidade financeira. Por exemplo, agora o Estado, tudo o que seja os financiamentos, os subsídios, tem lançado novos subsídios. Nós há bocadinho estávamos a falar da questão das indústrias têxteis se reconverterem. O Estado lançou um fundo de 46 milhões em que se consegue financiar até 75% do investimento feito para reconverter as fábricas precisamente para máscaras ou para materiais que sejam necessários para o combate à pandemia. Tem sido flexibilizadas as obrigações fiscais, tem sido também portanto, em termos de banca, conseguir-se as moratórias das empresas, que obviamente as empresas estão a tentar minimizar, porque isto tem uma fatura no futuro, mas é um instrumento que está disponível e que é bom que exista, e portanto eu acho que Portugal, à dimensão da capacidade que tem, apesar de tudo, temos tentado tentar fazer um bom trabalho e tentar pôr à disposição da economia instrumentos que permitam injetar liquidez. Depois, às vezes, na prática, as coisas não correm tão bem como... Provavelmente será sempre difícil, como dizia agora Sandy, não há dinheiro para tudo, serão sempre insuficientes e poderá ser discutível alguma assimetria, eventualmente, porque, por exemplo, em áreas, aliás, discutia-se até na segunda-feira, mesmo na própria lei do layoff simplificado, que a própria lei é um bocadinho omissa, dá a entender que o layoff simplificado só está disponível mais para a área da indústria e não tanto para empresas que prestam serviços. E, por exemplo, se falarmos no campo da cultura, por exemplo, não existem grandes soluções para apoiar os artistas que estão parados, que os coliseus estão fechados, não há espetáculo, o Rock in Rio foi adiado. Essa área da economia mais artística, das indústrias culturais, não tem a mesma sorte das indústrias que realmente criam produtos tangíveis. Certo, portanto, a área da cultura é particularmente afetada e tem-se falado dos artistas, mas os artistas movem muita gente, as pessoas que estão no backstage ou que montam os palcos e que todos, infelizmente, ficaram de repente parados em casa. Eu tenho uma pessoa familiar que está nesse caso e que é dramático. E, portanto,
temos visto algumas reinvenções, não é, dos concertos online e tentar angariar. Eu outro dia ouvi alguém que dizia: eu aceito que não me devolvam o dinheiro que paguei para o bilhete do Rock in Rio ou de outro evento, caso eu saiba que de facto ele está a ser canalizado para essas pessoas que ficaram em casa, e portanto no fundo seria o meu contributo. Mas é verdade que há indústrias onde é mais difícil, quer dizer, se eu for um cinema, é mais difícil eu dizer como é que eu vou providenciar o meu serviço às pessoas em casa, porque já existem outras coisas semelhantes. Portanto, aí esperemos é que retome rapidamente. Pronto. Voltando. Aliás, isto agora é uma pequena à parte. Hoje é Dia Mundial do Livro. E é sempre uma boa oportunidade para gastar uns cobres nas lojas online, e os livros vêm-nos ter à casa graças a essa magia do e-commerce, já que as livrarias estão fechadas. Em caixas de cartão, que teoricamente é menos transmissor do vírus. Exato, e sim, eu continuo a achar que viajar, ler é a melhor forma de viajar nesta altura que não se pode sair de casa. Portanto, só retomando aqui a apresentação, voltando, e acho que nós já falámos das principais medidas a tomar, quer dizer, na força de trabalho que já falámos, na necessidade de requalificar ou de repensar como reorganizar a força de trabalho. Eu há bocado brincava quando nós preparámos esta apresentação, e que, pronto, no caso, se vocês conseguirem, não sei se conseguem ver com grande definição, mas há 3 meses atrás, se qualquer pessoa olhasse para esta fotografia, diria: isto ou é a indústria alimentar ou é a indústria farmacêutica. Mas se calhar daqui a 3 meses isto vai ser o normal de qualquer indústria, não é? Portanto, estar de viseira e máscara, pronto. Portanto, em termos da força de trabalho, temos de tentar capacitar as nossas pessoas mais para fazer teletrabalho e pensar, no caso da indústria, como é que nos podemos reorganizar. Por exemplo, num chão de fábrica que se calhar tinha muitas pessoas, como é que podemos fazer turnos, ou então introduzir mais automação, que também tem sido um tema que tem sido falado noutras sessões, porque portanto, a indústria 4.0 já era um tema que andava aí, era uma tendência, e que se calhar agora tem que ser acelerada. Aliás, atrás na apresentação, que depois vocês vão ter acesso, fala-se da questão de, por exemplo, a internet das coisas ou as plataformas colaborativas. Nós tínhamos um cliente que tinha uma plataforma, estava a montar uma plataforma colaborativa, e o que eles estavam a fazer é: não, eu desenho portanto, os meus designers de produtos vão às fábricas e sentam-se com as equipas do cliente e depois desenham em conjunto, fisicamente em conjunto, as peças. E o que eles tiveram que fazer agora com esta crise foi: ok, não, criámos uma plataforma colaborativa e estamos todos, cada um no seu país, a desenvolver as peças para garantir que a indústria não para. Portanto, mesmo a indústria podemos fazer coisas mais à distância. Portanto, nós em Portugal, infelizmente, a percentagem da economia que pode ser feita em teletrabalho é relativamente baixa quando compararmos com outros serviços, porque, por exemplo, se estivermos a falar de um Reino Unido em que a maior parte dos serviços são serviços financeiros, e esses serviços financeiros podem ser feitos à distância. Em Portugal, em que a maior parte dos serviços, 14% do nosso PIB, era relativo ao turismo, esse obviamente não consegue ser feito sem ser em loco. Portanto, mas temos que encontrar novas formas de poder fazer. Portanto, o que neste momento as empresas ligadas ao turismo têm que fazer têm que planear como é que eu vou conseguir alterar o layout do meu restaurante, ou que medidas é que eu posso tentar implementar para garantir um distanciamento social. E quando nós falamos de turismo, o facto da pandemia ter estado mais controlada em Portugal do que noutros países da Europa é também muito importante por uma questão de credibilidade. E andava aí nas redes sociais muitos notícias de Portugal a qualificar como milagre europeu, a dizer que nós estamos a ser os bons alunos, e isso é importante que isso aconteça também em termos de turismo, que é para ver se a existir algum turismo durante o verão, que esperemos que sim, que venha de facto para Portugal, porque dentro da Europa, ou se calhar as migrações, o turismo entre grandes blocos, portanto, se calhar nós irmos para a América ou para a Ásia, durante uns tempos vai estar limitado, mas dentro da Europa, se pudermos ser o destino preferencial, é de facto importante.
Ó Sandy, e já que falamos da automação, o Ricardo Zoca, daqui da equipa Fibernamics, introduz aqui uma questão interessante. Aliás, é curioso que ainda na semana passada falava com a diretora do Dinheiro Vivo, Rosália Amorim, e ela dizia-me que dificilmente acredita que a solução deste problema seja helicópteros a espalhar dinheiro pelas cidades, pelo céu, e basicamente todos nós resolvemos os nossos problemas de liquidez. No entanto, num cenário de forte e mais rápida automação, o Ricardo pergunta o seguinte, que ele diz mesmo que alguns países têm adotado a renda básica universal, tanto como solução da pandemia, mas antes disso como uma resposta à grande automação prevista pela indústria 4.0. Acha que dar poder financeiro à população também pode ser um vetor de salvação das empresas? Portanto, aí a economia tem uma coisa deliciosa que dois economistas conseguem dizer coisas contrárias e fundamentar o seu raciocínio de forma que parece certo. Dar dinheiro à população fomenta o consumo e resolve a muito curto prazo, mas quer dizer, é um balão de oxigênio que dura muito pouco tempo. Nós temos que dar requalificação, temos que dar instrumentos, não é? Como aquela velha história de podes dar o peixe ou podes ensinar a pescar. Portanto, dar dinheiro às pessoas funciona a muito pouco prazo. Ensinar as pessoas, e nós em Portugal aí, lá está, quer por a nossa especialização no turismo, quer por razões históricas em que o nível de literacia é um bocadinho ainda mais baixo, nós temos que dar a ferramenta às pessoas para elas poderem alterar, porque não há dúvida de que se a automação já era um caminho a seguir, ele vai ser reforçado, porque os robôs tornam-se cada vez mais independentes. Quer dizer, os robôs têm outros problemas, podem ser hackeados, mas não apanham vírus e, portanto, não são alvos destas pandemias. E, obviamente, um dos riscos que já se antevia, e por exemplo, é um dos riscos que é falado num livro que eu gostei muito, que era o 21 lições para o 21º século, que é a questão de isto afeta mais os trabalhos menos qualificados e, portanto, as pessoas têm que se diferenciar naquilo que os robôs não têm, e que é a criatividade ou a capacidade de imaginação. Claro que, e há bocadinho falávamos de... nós em Portugal, sendo com esta nossa cultura também latina, gostamos do contacto, e o contacto, o trabalho em equipa tem uma vantagem muito grande, que é aquele momento eureka, não é? Portanto, normalmente as invenções surgem nos brainstormings, usando um termo, portanto, que estão agora mais limitados, ou que se tem que reconverter, é mais difícil falar para uma câmara, mas se calhar vamos ter que nos adaptar a isso. Mas, portanto, acho que... Mas, Sandy, basicamente, há uma ideia também que desde o início desta pandemia que seria um vetor um bocadinho mais otimista de alguns economistas que dizem que isto é uma crise mundial, transversal, simétrica, não é uma guerra bélica que destrói vidas com armamento, que destrói infraestruturas, por isso mal saiamos desta crise, é só voltar a ligar os interruptores, que as máquinas vão estar lá, os tetos mantêm-se estanques a proteger as fábricas, o chão de fábrica está lá. Daí que a grande dúvida aqui é perceber se as empresas vão ter liquidez para sobreviver até esse momento em que já poderemos todos carregar nos interruptores sem ter problemas e contingências. Sim, eu acrescentaria, portanto, esse é um fator, se as empresas sobrevivem até lá, mas é sobretudo, será que vai ser só ligar o interruptor e vamos voltar a um sítio onde estávamos? E provavelmente não é? Porque, como falávamos há bocadinho, a alteração dos padrões de consumo é muito provável. Portanto, portanto, se na próxima semana for levantado o estado de emergência e nos disserem agora podem sair de casa, provavelmente o que vai acontecer é muitas das empresas que podem estar em teletrabalho vão dizer aos seus colaboradores continuem aqueles que puderem em teletrabalho, por exemplo, no caso da PwC, o que nós estamos a pensar é vamos ver quem é que precisa de ir para o escritório, portanto, não pode voltar toda a gente ao escritório na mesma altura, não é? Portanto, ou vai um terço das pessoas, e depois este terço das pessoas são equipas fixas, que é para, até acontecer um caso de contágio, não estar a contagiar todas as empresas, portanto, não vai ser certamente
quer por razões sanitárias, quer de receio, não vai ser um regresso à normalidade de volta tudo à estaca zero, porque já percebemos que durante um período prolongado não é lá que estamos. Portanto, não há esta... Depois as opiniões dividem-se. O facto de não haver destruição da capacidade produtiva, que é bom porque podemos começar no dia zero, mas também não há necessidade de investimento, não é? Eu ouço muitas vezes falar do Plano Marshall, a seguir à Segunda Guerra Mundial, mas o Plano Marshall foi para reconstruir tudo aquilo que tinha sido destruído. Exato. Felizmente, isso não está destruído, mas não é... Portanto, a solução tem que ser diferente, porque, de facto, o mal foi diferente. E aqui um vértice muito importante de toda esta nossa conversa, que ainda não abordámos muito, que é de facto, falámos um bocado da questão do fast fashion, que provavelmente poderá estar em vias de extinção, mas aqui a variável ambiental. Todos nós ficamos em casa e vai, no fundo, entrosar-se na ideia de termos todos refletido naquilo que é mais importante. Vamos à janela, ouvimos os pássaros, deixamos de ouvir aviões andar pelos céus tantas vezes, gostamos de respirar o ar puro sem termos o smog a afetar-nos as nossas cidades. Greta Thunberg tem razões para estar otimista? Eu espero que sim. Portanto, não só pela questão da Greta, mas de facto, e depois, como já falámos, portanto, isto foi uma travagem a dois pés que nos obriga a refletir e dá-nos tempo para refletir, ou não, e pesar nas nossas consequências. Agora, eu espero que toda a gente interiorize que tem que haver alterações de comportamento e que, portanto, lá está, e mais uma razão pela qual não vai ser só no dia zero voltar a carregar no botão e voltar aonde estávamos, porque vai haver alterações, portanto, de comportamento e se calhar de repensarmos todos os nossos hábitos de consumo e em vez de pegar no carro e ir para a grande superfície continuarmos a ir à mercearia da esquina a pé e comprarmos produtos de produtores que se calhar mais caros, vou ter que comprar o quilo de fruta a um preço unitário mais caro do que comprava no supermercado, mas tem outras vantagens e portanto ter aqui uma lógica um bocadinho mais comunitária. Agora, Sandy, há aqui uma pergunta muito pertinente que vem também, no fundo, está em sintonia com esta questão ambiental, mas antes disso, só um comentário. O Carlos Neves está em sintonia com a ideia de que, de facto, não há almoços grátis e o dinheiro não aparece por magia. Ele questiona de onde vem o dinheiro para se entregar às pessoas através da renda mínima garantida. Não há dinheiro público, o que há é a redistribuição pública de dinheiro privado que os Estados recolhem a partir de impostos. A fábula do peixe e do pescador é a que melhor se aplica neste caso. Resta saber é que tipo de cana e que tipo de pesca é que vai ter sucesso no mundo pós-Covid. Essa é que é a ciência que nós ainda não conseguimos descortinar. E o João Bessa traz aqui a tal questão de que lhe falava que vai ao encontro desta discussão ambiental. Fruto desta evolução atual, assistimos, por exemplo, a uma queda bastante acentuada dos preços de combustíveis, porque há uma redução da procura, às quase que já nos são oferecidos gratuitamente, porque os petroleiros pagam pesadíssimas multas por estarem a circular e não terem onde deixar o petróleo. E, possivelmente, isto poderá levar também a uma queda dos preços em várias outras áreas e setores, muitos dos quais sabemos que eram bastante elevados por força da especulação, como no caso dos combustíveis e do imobiliário. Eu até acrescentaria, grande parte das matérias-primas da indústria têxtil são derivados do petróleo. Os poliésteres desta vida são produzidos também com esse tipo de matéria-prima. Esta situação poderá contribuir para nivelar a economia a nível mundial? Pergunta ao João Bessa. Pronto, já falámos várias vezes desta questão. Eu acho que no imediato as empresas, por uma questão de sobrevivência, não se sujeitar a ficar dependentes, vão claramente tentar enveredar por esse caminho. Cabe depois a nós, consumidores, garantir que as empresas que optam por isso têm de facto sobrevivência económica, porque no final as escolhas acabam sempre por nos tocar a nós. Mas, aproveitando a deixa para falar de o que é que levamos desta crise, porque está ligada, portanto, eu acho que é importante nós, como também já dissemos, tomar decisões e pensar qual é que é o futuro a médio e longo prazo. Portanto, há um novo normal que tem que ser implementado, as empresas têm que ser mais ágeis, têm que ter esta capacidade de flexibilização e de resposta rápida. No entanto, tem que olhar para além da crise, porque a crise, se Deus quiser, há de passar um dia, portanto, nós temos que ter flexibilidade, mas temos que, se calhar, ser
transparente e comunicar às nossas pessoas, aos nossos clientes, aos nossos stakeholders, aquilo que estamos a fazer, porque se estivermos a fazer as coisas bem, provavelmente vamos garantir o apoio deles. Temos que tomar as decisões certas e aqui é importante que as empresas, e já falámos hoje um bocadinho quando falámos da questão da publicidade e do reforço com a marca, as empresas manterem-se fiéis ao seu propósito e pensar que estão não apenas, e isto é uma tendência já que também tem muitos anos, não apenas para o lucro, mas para servir a sociedade e acrescentar valor, porque só isso é que lhes garante que elas têm confiança dos consumidores e que conseguem manter-se a prazo. E, portanto, aquilo que as empresas fazem com os seus colaboradores, o apoio que as empresas dão aos seus clientes é importante nesta fase. Uma das vantagens que temos é também a quantidade enorme de dados que existe hoje em dia, não é? Também já falámos disso hoje, e que nos permite tomar decisões mais fundamentadas e que nos ajudam a colocar alguma racionalização no momento em que todos temos que tomar decisões a quente. E pronto, estar cada vez mais na linha da frente em termos de estratégia, em termos de alterar esta cadeia de abastecimento, esta capacidade de reinvenção, e se tivermos que nos de sujeitar a ver que os nossos preços têm que subir para garantir alguma sustentabilidade não só do nosso negócio, mas a nível global, eu acho que os consumidores e o mercado há de ir atrás e há de nos dar esse nível de confiança. Sandy, a tua resposta veio no timing certo, porque a verdade é que aqui uma voz do além acaba de me dizer que esta sessão passou a voar e já estamos mesmo na reta final. Por isso, não havendo mais questões, talvez aqui uma mensagem que talvez fizesse sentido sublinhar é mesmo esta questão de aproveitarmos esta pandemia e uma das boas heranças deste vírus, aproveitarmos para nos reciclarmos, não é? E além de pensarmos um pouco na nossa hierarquia de valores e de prioridades, também temos aqui uma oportunidade para aprender novos softwares, adquirir novas especialidades, ter novas experiências, para que quando regressarmos em força ao mercado de trabalho também temos um novo mindset e uma forma diferente de encarar o nosso próprio trabalho, não é? Sem dúvida, e aliás as universidades têm feito um papel notável, todas elas se reinventarem e dar aulas virtuais e, portanto, se já existiam cursos online, eles agora proliferaram e, portanto, quem estiver em casa com menos trabalho, o que não falta são oportunidades de aproveitar estes momentos para se requalificar, para adquirir novos conhecimentos e para sair desta crise mais forte, porque lá está, a evolução, sobrevivem os mais fortes. E hoje em dia os mais fortes são aqueles que têm melhor capacidade de se adaptar e de mudar e de perceber as tendências que vêm aí. Bem que aproveito para vos deixar uma frase que foi dita pela Christine Lagarde, portanto a Presidente do Banco Europeu, que disse que neste momento de crise todos nós temos de estar hands-on e temos que aproveitar todas as ferramentas que estão ao nosso dispor. E a educação neste século XXI é claramente a melhor ferramenta que podemos utilizar em qualquer setor que seja e, portanto, se há algum tempo livre neste momento, é aproveitar para, de facto, nos reinventarmos, porque é o novo normal, é sermos capazes de constantemente melhorarmos. Muito bem. Aliás, já eu tive a oportunidade até de citar um historiador brasileiro na segunda-feira que dizia que, de facto, depois de uma grande crise vêm sempre grandes explosões de criatividade. Aconteceu isso depois da Guerra Mundial, depois da Revolução Francesa, depois da Idade Média, depois da Peste Negra, e vamos acreditar nisso, vamos acreditar que todos nós vamos tirar lições destes tempos de confinamento e de paragem, e saiamos todos muito mais fortes depois desta fase. Sandy, foi um prazer esta hora e obrigada. De conversa, mais a meia hora que tínhamos tido antes, que já tínhamos partilhado muita informação e muitas ideias interessantes. E dito isto, a sessão de hoje fica mesmo por aqui.